Em agosto de 1891, ele publica os Estatutos do Salon de la Rose-Croix, e de acordo com o direito das sociedades. Os dignatários são Josephin Peladin, o conde Léonce de Larmandie, Guerre de Lacroze, Elémir Bourges, o conde Antoine de la Rochefoucauld, entre outros. O seu objetivo é a organização das exposições de artes plásticas. A Ordem do Templo da Rosa Cruz assumiu então uma dimensão jurídica, pouco depois de ter se dissociado completamente do rosacrucianismo cabalístico. Peladin descreve uma fraternidade de caridade intelectual dedicada à realização das obras de caridade de acordo com o Espírito Santo, necessário para aumentar a glória e preparar o reino. E mesmo afastado da ordem cabalística da Rosa Cruz, Stanislas de Gaeta, de Papus, ele mantém amizade com Charles Barlet, com Sédir, com o Marc Revin. Eles continuam suas amizades e ele continua também publicando livros pela livraria de Chamuel. Ele publica A Busca pelo Graal, A Decadência Latina, os outros volumes, Anfiteatro das Ciências Mortas, Como se tornar um mago e Como se tornar uma fada. A Constituição da Ordem Rosa Cruz do Templo e do Graal é publicada novamente em 1893, onde ele compôs a fórmula ad rosam per crucem, ad crucem per rosam, in ia is gematus resurgam, non nobis Domini, sed nominis tua gloria sol. Amém. Que ainda é utilizada por muitas organizações rosacrucianas atuais. E ele afirma: o meu pai, o cavaleiro Louis-Adrien Peladin, afiliado desde 1840 aos neotemplários de Guénoud pelo abade Antoine-Eugène Guénoud e por Jacques Honoré de Lourdeau, que durante 50 anos manteve a caneta à luz pela Igreja contra os protestantes e a favor do rei contra os intrigantes, pertenço de imediato a Hugues de Payens, cofundador dos Templários do século XIII, e pelo meu irmão, Dr. Adrien Peladin, que esteve com Simon Brugal, pseudônimo de Firmin Boissin, do último ramo dos Rosacruzes de Toulouse, como Arux, os Dorian e os Laplace, que praticavam a medicina oculta sem remuneração. Eu procedo de Rosenkreuz. A Ordem de Peladin não estava afiliada ao neotemplarismo de Palaprat, de Fabre Palaprat. Gautier supõe que o neotemplarismo a que o pai de Peladin estava afiliado era provavelmente uma sociedade discreta de nobres católicos neocavalheirescos e monárquicos legitimistas que acreditavam em hierarquias primordiais, isto é, em linhagens de descendência tradicional e dos deveres divinos exercidos por governantes sagrados. O significado de hierarquia, ligados ao cosmo divinamente criados, ou como Peladin declarou, eles acreditavam na tradição, hierarquia e ideal, que ele resumiu na palavra hierofania, a manifestação do sagrado. Esta era a grande ideia cuja a promulgação era a grande obra e que constituía a confiança sagrada e a essência da iniciação de Josephin Peladin. Diz o próprio Peladin: por que é que os últimos Rosacruzes não se uniram aos Templários? Apenas Simon Brugal, Firmin Boissin, permanece. Não é verdade, como o Dr. Fegor do ramo de Toulouse, que há 30 anos incluía o Visconde de La Paz, Arcade Dorian, Arux, Antares e Brugal? Os Rosacruzes eram gnósticos, alquimistas, e a sua pesquisa de verdade preocupava-se com o catolicismo rigoroso e literal dos Templários. As duas correntes só poderiam fundir-se nas mãos de um grão-mestre capaz de equilibrar equitativamente a liberdade dos Rosacruzes, o individualismo que as inspira, com as obrigações da Ordem do Templo. O Templo
apresenta as qualidades e os defeitos da Companhia de Jesus e tira sua força do coletivo. A Rosa Cruz põe a sua força, diferentemente, no indivíduo. Uma subordina-se à Igreja e a outra partilha apenas de si própria. O Templário parecia exclusivamente um moderno cristão. A Rosa Cruz data de muito mais tempo e complica ou completa a noção dos resquícios do Oriente. São tão diferentes como o sacerdote é do mago. O pensamento do primeiro limita-se à sua experiência, à evolução evangélica. O segundo pondera a sua decisão de forma cósmica, ecumênica. Peladan buscava a síntese entre essa liberdade dos Rosa-Cruzes e a ordem, a hierarquia, a regra da ordem do templo. Por mais contraditórios que sejamos, todos nós, seres humanos, possuímos a contradição dentro de nós. Peladan tem muito de gênio e de paradoxal. Aos poucos, compreende-se os jogos desse louco poeta e idealista. Artista, tu és o rei, esse é o verdadeiro império. Quando a tua mão escreve uma linha perfeita, os próprios querubins descem para contemplar como se estivessem no espelho. Desenho espiritual, linha da alma, forma de compreensão. Tu dás corpo aos nossos sonhos. Samotrace e São João, Capela Sistina e Cenáculo, St. Owen e Parsifal, Nona Sinfonia e Notre Dame. Os salões se tornam então um grande sucesso. 60 artistas franceses e estrangeiros expõem lá suas obras aos poucos e vão se aumentando, incluindo muitos pintores e escultores talentosos. Entre eles, Fernand Knopf, Jean Deauville, Carlos Schwab, Antoine Bourdelle e 20.000 parisienses acabam sendo iniciados aos salões da Rosa Cruz, visitando as obras artísticas, os salões, as exposições, ao som do prelúdio de Parsifal e do templo sonoro compostas por Erik Satie. Os salões eram inaugurados com uma cerimônia, uma música especialmente composta por Erik Satie, e não era apenas uma exposição, era uma experiência iniciática adentrar os salões. Peladan pretendia erradicar a feiura do mundo moderno e opôs-se assim ao materialismo ambiental, tal como ele é o porta-voz do movimento simbolista apoiado por Victor-Émile Michelet e os amigos artistas da revista Jeanne France. Em 1897, o Marquês de Stanislas Guaittard faz a sua grande iniciação e a ordem cabalística da Rosa Cruz perde o seu grão-mestre. Charles Barlet, como sucessor de Guaittard, tenta uma aproximação com Josephin Peladan. Sedir e Marquevin e Papus também sugerem a união das duas ordens e a criação da Fraternitas Thesauri Lucis, unindo a ordem cabalística da Rosa Cruz à ordem Rosa Cruz do Templo e Graal, num viés mais místico e cristão, sobre a orientação dos ensinamentos ali de Mestre Philippe de Lyon. Após o insucesso, Barlet dá a ordem cabalística da Rosa Cruz como adormecida, que depois vai ser retomada por Papus e ativa de novo. E Josephin, sem falsa modéstia, afirma: conquistei através do talento, talvez do gênio, o direito ao meu pensamento pleno, completo e diante de todos. Amei valentemente a língua francesa durante 6.000 noites. Posso dizer tudo em francês. Sou um burgrave da vassalagem. Burgrave é um título do Sacro Império Romano Germânico. Nessa altura, você já percebeu como a história é importante para as pesquisas e para as nossas biografias. O Papado de Avignon, a Reforma, Sacro Império Romano, Templários, Jesuítas, são temas sempre repetidos quando falamos em rosacrucianismo e templarismo. Depois, Peladan iniciou uma carreira teatral e misturou as peças, as tragédias, com pintura, música, parte babilônica, Jesus Cristo, numa ambição de teatro total, teve sucesso e impressionou outros autores.
de outros países. Peladan casou-se em janeiro de 1896 em Paris com a condessa Leroy de Bardet, nascida em 1863, que era uma viúva. Ele também publicou obras pela editora de Camille Flammarion. E nesse período, após 4 anos de casamento, ele se separa em maio de 1900. Em 1904, Émile Dantine conhece Joséphin Peladan quando Peladan fez uma palestra no hotel em Bruxelas. O hotel era um lugar para a reunião dos membros da Ordem de Peladan e a Ordem da Rosa Cruz Católica e Estética do Templo do Graal. E após a terceira exposição de Peladan em Bruxelas, uma sede da Ordem é estabelecida ali na Bélgica. Essa filial fica encabeçada inicialmente pelo pintor simbolista Jean de Ville. E através de Émile Dantine, a filosofia rosacruciana floresceu na Bélgica e Bruxelas se tornou o quartel-general de muitas ordens e sociedades esotéricas europeias. No ano de 1909, Peladan participou da primeira revista dedicada ao público homossexual na França, uma revista de curta duração chamada Academus. Nesse mesmo ano, ele também recebeu o prêmio Charles Blanc da Academia Francesa por textos selecionados de Leonardo da Vinci, que ele fez uma obra para divulgar de novo na França as obras e os trabalhos de Leonardo da Vinci. E, em 1914, ele recebeu outro prêmio da mesma academia para as igrejas artísticas e históricas. Ao longo da vida, Joséphin Peladan escreveu e publicou mais de 80 livros. Trabalhou com peças teatrais, foi estilista de moda, organizador de salões de arte, escreveu para diversas revistas, reuniu pintores e músicos e foi uma das almas do movimento simbolista. Criou um sistema de auto-iniciação e foi a força motriz por trás da Ordem Martinista nos seus primeiros passos, da Sociedade de Magnetismo, da Ordem Cabalística da Rosa Cruz e, por fim, quando se afastou, o fundador da Ordem Rosa Cruz Católica do Templo do Graal. Essa ordem possuía 3 graus: escudeiro, cavaleiro e comandante. E no ano de 1918, após tanto trabalhar, Joséphin Peladan deixou seu corpo após uma intoxicação gastrointestinal. Observem que Joséphin Peladan faleceu em 1918, ao contrário do que muitos dizem, que no ano de 1909 e 1915, a Ordem Rosa Cruz, tanto a de Toulouse quanto a Ordem Rosa Cruz do Joséphin Peladan, estava inativa ou não existia na França. Infelizmente, muitos pesquisadores cometem esse erro, mas Joséphin, como nós ressaltamos, morreu, fez essa grande iniciação em 1918. E sua ordem passou a ser redistribuída por outros iniciados, principalmente por Émile Dantine na Bélgica, que organizou a Rosa Cruz Católica e colocou 13 graus nela. Na França, a ordem continuou com o pintor Jacques Brasilier e também com Guerre de Lacroze.